Bom dia, feliz semana abençoada. Tem uma expressão da Bíblia que eu gosto muito e fico admirando essas pessoas às quais essas palavras são dirigidas. É a seguinte: e tudo quanto punha mão prosperava. Que Deus faça na nossa vida essa bênção essa semana. Tudo que pusermos a mão, isto é, tudo que dedicarmos o nosso esforço, seja ele profissional, seja um esforço acadêmico, relacional, prospere, seja abundantemente abençoado pelo Senhor Deus. Vamos ler mais essa parábola da rede. 47 do capítulo 13 do livro de Mateus. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão maus dentre os bons e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos considerar algumas aplicações dessa curta, mas linda parábola. Em primeiro lugar, a rede representa o Evangelho. Rede aqui é diferente de rede em Mateus 4,18. Lá em Mateus 4,18, essa expressão grega de amfiblestron era uma rede menor, tipo uma tarrafa. E Jesus, andando pela beira do mar da Galileia, viu aqueles rapazes, cada um jogando a sua rede, porque era um amfiblestron, uma tarrafa, uma pesca, um instrumento de pesca individual. Só que Jesus disse que aqui o Evangelho é semelhante a uma sagenê. Aqui já é uma rede, onde muitas pessoas têm que estar juntas para lançá-la. E veja que ela é lançada no mar, isto é, em algo muito mais amplo. Então essa rede aqui, essa sagenê, ela representa o Evangelho. Lançado ao mar significa o mundo de forma bem mais ampla. A pregação do Evangelho significa as boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas do Evangelho, elas podem ter uma lista de boa notícia. A boa notícia primeira que encabeça o Evangelho, como boas notícias, como boas novas, é que Deus veio atrás do homem. Ele se dispôs a vir atrás. Então, a primeira boa notícia é que Deus não tem nenhum interesse em se vingar. Deus não tem interesse em punir, porque Ele puniu a si mesmo no seu Filho. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que a humanidade em Cristo, ela foi julgada e condenada, deixando a humanidade então livre, se ela quiser, da condenação. Essa é a boa notícia do Evangelho. Todo ser humano deve saber que ele já foi, por causa dos seus pecados, cada ser humano já foi o quê? Julgado, condenado e executado em Cristo Jesus.
Quer boa notícia mais do que essa? Julgados, condenados, executados, ressurretos e vivos. Essa é a boa notícia. Tudo que aconteceu em Cristo nos pertence. Essa é a boa notícia. A rede, ao ser jogada no mar, o Evangelho, ao ser comunicado, ele vem com essa linda notícia. Tudo o que era preciso ser feito para a nossa salvação foi realizado em Cristo Jesus. O ser humano, então, é chamado a entrar apenas com uma parte, a sua necessidade. A única participação do ser humano, no que diz respeito à salvação, é que ele é o alvo dela. É que ele é o necessitado. Muito bem. Outra lição: todas as espécies de peixes, bons e ruins, são alcançados. Você sabe por quê? Porque o ser humano, ele não tem essa condição de avaliar. Então, é ilusão, é perda de tempo achar que todos que entram nesse tanque são peixes bons. O ideal é que seja, mas nem sempre são. Nem todos os que essa Sagenê alcança são peixes bons. Agora, isso não cabe a nós julgar, cabe a nós lançar a rede. Existem alguns peixes que são notoriamente e evidentemente rebeldes, mas é muito difícil, é com a parábola do trigo, não dá para você julgar. E não cabe a nós julgar, cabe a nós procurar ajustar. Agora, não existe um determinismo de que esse ser humano tem que ser peixe bom ou peixe ruim. Ser peixe bom, alcançá-lo pela rede do Evangelho, ser peixe ruim, sempre será resultado da escolha do ser humano. É o ser humano quem escolhe. O que é um peixe bom? Peixe bom é aquele que se arrependeu e confessou seus pecados e permitiu Jesus conduzir a sua vida. Esse é um peixe bom. O Evangelho, ele exige do ser humano a compreensão de que Jesus Cristo o substituiu no juízo, executivo inclusive, na cruz. Mas que aquilo foi por causa dos seus pecados. Cabe a ele arrepender-se, confessar e, na força do seu poder, abandonar. Esse é o peixe bom. Peixe bom não é peixe rebelde. Peixe bom não questiona princípios. Peixe bom pergunta o que o Senhor quer que eu faça para glorificar o seu nome. Como Paulo perguntou após cair do cavalo na estrada de Damasco. O que é peixe ruim? Peixe ruim é aquele que é alcançado pela rede. E ele vem na rede, mas ele não quer se entregar. Ele não quer se render. Ele até finge, coloca a capa. E você não pode pontuar se ele é ou não. Mas Deus sabe. Nunca experimentou arrependimento e confissão de pecados profundamente. Ele não sabe o que significa render-se a Cristo Jesus. Ele até concorda com doutrinas. Ele até que concorda intelectualmente. Mas aí parou. O conhecimento da verdade para em nível intelectual, não desce ao coração, não rege a conduta e não transforma o caráter. Esse é o peixe ruim. Só que Deus sabe. Ele sabe. E por isso
a parábola diz que a igreja está cheia. A rede cheia significa a boa adesão que o evangelho teria. Isso aí. A igreja repleta, assim como na parábola do casamento do filho do rei, a antessala da festa ficou repleta, mas existia gente ali sem a veste nupcial. Às vezes nós nos estressamos por concluir, evidentemente, que a igreja não é a igreja dos sonhos. A igreja é a igreja real. Mas a igreja ideal é aquela que vai ser transformada na volta do Senhor Jesus, no abrir e fechar de olhos. Jesus, graças a Jesus, por nos dar essa parábola da rede e a do trigo e do joio, porque isso suaviza o estresse e a preocupação de pessoas sinceras. Isso tem que ficar muito claro para quem está chegando para o reino de Deus. Você está chegando para o reino de Deus? Não pense que você vai encontrar na igreja apenas gente que não vai decepcionar você nunca. Prepare-se para ser decepcionado. Porque é um equívoco se você entender que você está vindo para a igreja como reduto da sua salvação. Igreja é um ajuntamento de pessoas frágeis, quebradas, igual você, que dependem da graça. A essência da nossa segurança chama-se Jesus Cristo. E você que já é um membro da igreja, pode ser um líder da igreja, não perca a energia na expectativa de que a igreja só tem peixe bom, porque não é assim, a parábola é clara. Vem no meio, o surubim, a caribodó, a raia, filhote. Essa aqui que a palavra está dizendo é o seguinte, uma clara referência a peixes bons para consumo e outros que a Bíblia condena. Numa linguagem judaica, eles entenderiam muito bem o que o Senhor queria dizer com isso daqui. Lança a sagené, e depois separa peixes limpos de imundos. É por isso que quando veio aquela visão para Pedro comer, falou, não, eu nunca conviver com o Senhor. Nós fizemos muitos assados na beira do mar da Galileia e o Senhor nunca comeu um peixe de coisa. Então o Senhor está dizendo, numa linguagem essencialmente israelita, judaica, ficou claro para eles a separação de peixes limpos e não. Assim que isso é igreja. Nós somos chamados a amar a todos. Mas que existem pessoas que nunca renderão o coração a Jesus. Coloca isso no teu coração e na sua mente, porque isso será uma realidade e não se estressa tanto. Agora volto a enfatizar. Ser peixe bom ou não é um determinismo. Não existe isso de predestinação para a salvação e para a condenação. Eu ainda vou falar muito sobre isso, talvez faça um sermão sobre isso, porque essa doutrina da predestinação, uma doutrina essencialmente calvinista, ela está voltando a ter uma força no meio evangélico hoje muito grande. A síntese da predestinação é: Deus predestinou uns para serem salvos e outros para serem perdidos. Diz a doutrina da predestinação que a salvação, ela é um resultado da soberania de Deus, tanto na providência da salvação, como no crédito dela a quem Ele quiser ou não. A primeira parte está certa, a segunda está errada.
A salvação, ela é um resultado da soberania de Deus no que diz a respeito à providência da salvação. Ele não consultou a humanidade se ela queria ser ou não salva. Isso é resultado da sua soberania. Ele decidiu. Agora, crédito da salvação, ele deixou que o ser humano escolha para aquele que crê. Então, o peixe ruim não é uma determinação, é porque ele quer ser ruim. Você acha que você é peixe bom ou ruim? Eu acho que eu sou um tambaqui. Pacu. Hã? Não, cação não. O Senhor Jesus nos chamou para sermos seus. Esse é o cristianismo. O Senhor Jesus está dizendo aqui que escolher ser dele é um privilégio divinal que ele nos deu. Quando você aperta os defensores da teoria da predestinação, como ficaria o louvor? Como ficaria o culto vindo de pessoas que não tiveram a oportunidade de escolher adorar? Simplesmente foram robotizadas para isso. Simplesmente não existe. Agora, quando nós nos reunirmos diante do trono de Deus, como resultado da nossa escolha, aí você vai ver o que é louvar a Deus. Olha aí, outro ponto, separação. Diz que quando se junta aquela rede, a sagenê na beira do mar, aí os pescadores começam ali a tirar os peixes. Esse é o julgamento. É uma referência ao julgamento. Há um julgamento em ação hoje, precedendo a volta de Jesus. O julgamento não será na volta de Jesus. Tem uma música dos Arautos do Rei que eu preciso falar com eles. Ela dá uma derrapada teológica extraordinária. Ela diz assim, linda música, diz assim: Jesus vem julgar, ele não vem julgar, ele vem dar a recompensa. Juízo é algo que precede o glorioso dia da volta de Jesus. O Evangelho implica em comunicar que haverá uma seleção de peixes bons e ruins antes de ir para os cestos e ir para o juízo final. Aí está uma perguntinha de fundamental importância para todos nós. Como escapar do juízo, punição? Com um peixe bom, ele já está livre do juízo, punição. A parábola diz que o Senhor pegará o peixe bom e coloca no cesto, isso é, no reino de glória. E os ruins vão para a condenação eterna. João 5,24 diz: aquele que ouvir a minha palavra, aquele que me aceitar, disse Jesus, ele não entrará em juízo. Porque ele já passou da morte para a vida. Isso não significa que ele não vai ser julgado, mas significa que ele não vai perecer no juízo. Por que eu não temo o juízo? Porque eu já fui julgado, condenado e executado e ressurreto com Cristo Jesus. Quando eu aceito a Cristo, eu aceito que nele já passei por esse processo. Logo, passarei pelo julgamento, mas não sucumbirei nele. Não serei condenado. Já não existe nenhuma condenação. Assim que a doutrina do juízo é uma das doutrinas mais lindas que conforta o coração e é uma das que mais mete medo. Em Cristo Jesus,
não tememos o juízo, nós esperamos pelo juízo, para dizer de que lado nós estamos. Ok? Eu pergunto para vocês, é bom saber que estamos livres do juízo? Sim. Embora passaremos por ele, mas só para dizer de que lado nós estamos. Eu não temo juízo, sabe por quê? Porque o juiz está do nosso lado. Outra colocação, a fornalha do fogo, os peixes maus, ruins, irão para o fogo eterno, isto é, juízo executivo. Agora, o que diz Mateus 25, 41? Diz que esse juízo executivo, esse juízo do fogo eterno, ele foi preparado não para ser humano. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Para o ser humano foi preparada uma salvação plena, completa, conquistada por Cristo Jesus. Agora, como o ser humano voluntariamente optou pelo pecado, então ele vai perecer junto com o diabo e os seus anjos. Mas o tópico acima traz alívio ao nosso coração. Agora, a Bíblia não fala em tormento eterno, ela fala em aniquilamento. Malaquias 4:1 diz: o dia do Senhor virá abrasando tudo, e não vai ficar raiz nem ramos. Ramos são seres humanos ímpios, demônios, e a raiz, o próprio originador do mal, o Satanás. Há uma diferença entre aniquilamento e tormento eterno. A parábola não está falando de tormento eterno. Quando a Bíblia diz em fogo eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes, ali fala de um sofrimento temporário. Ali fala de o fogo sendo eterno, não na sua durabilidade, mas nas suas consequências. Ele será eterno porque para sempre eliminará o pecado. Não é eterno em permanecer sempre. O Evangelho de Judas, que só tem um capítulo, a Epístola de Judas diz: assim como as cidades de Sodoma e Gomorra, que receberam o castigo do fogo eterno, e elas estão ali como exemplo da destruição final, do aniquilamento. Sodoma e Gomorra, elas sofreram a destruição do fogo eterno. Mas se você for lá, você não as vê queimando até hoje. Por quê? Porque o fogo é eterno não na sua durabilidade, mas nas consequências daquilo que ele elimina. Acaba com o pecado. Agora, olha aqui. Ao aniquilamento do pecado, em duas vertentes, em dois focos. O aniquilamento do pecado aqui, espiritualmente falando, o aniquilamento do pecado físico. Aniquilamento do pecado pelo processo da justificação, eliminando a culpa do pecado. Aniquilamento do pecado, processo de santificação, eliminando o seu poder. E aniquilamento do pecado na glorificação, eliminando a presença dele, a tendência para o mal, deixando-nos livres para a eternidade. Ou o aniquilamento do pecado, permanecendo no ser humano, levando o ser humano junto,
no juízo executivo. Por isso, devemos nos alegrar, porque o pecado está sendo eliminado, aniquilado em nós. Na volta de Jesus, no abrir e fechar de olhos, ele será aniquilado de nós. E assim estaremos livres dele por toda a eternidade. Muito bem. Diz que a doutrina do tormento eterno, ela é responsável por lesões no cérebro, no lobo frontal, de forma tão violenta que leva pessoas à loucura. Há mais pessoas doidas, enlouquecidas por essa horrorosa doutrina do tormento eterno do que nós possamos imaginar. Pensa no que será uma pessoa que crê na doutrina não bíblica do tormento eterno, se imaginar por toda a eternidade, sem nunca parar, o sofrimento. Eu vi pelo rádio, uma vez eu falei isso aqui, um pregador aí bem famoso, ele falando sobre essa coisa horrorosa aí, do tormento eterno, ele dizia assim: então você morre, não morre? Morre. Não quis se entregar a Jesus, não é? Uhum. Pois é. Então você vai direto para o inferno. Lá no inferno, quando você for jogado dentro daquele lago de fogo que arde por toda a eternidade, vem um redemoinho e te leva para as profundezas do inferno. Você ouve gritos para todo lado, todos pedindo a morte, só que não morrerão. E você está sentindo? Passou-se 1 hora. Você volta nas convulsões do inferno e vem à tona. E você tenta respirar, só respira aquela temperatura altíssima. E você clama por desespero, mas nenhuma voz de misericórdia te ouvirá, porque tu rejeitaste a graça do Senhor. E aquelas labaredas infernais te levam normalmente para a profundidade do inferno, e você só ouve gritos e mais gritos. 1 ano se passou. 10, 100, 1000, 1 milhão de anos. E eu quero dizer para você, a eternidade só está começando. Doenças psicossomáticas terríveis. Como as pessoas precisam saber que o Senhor Deus não terá nenhum prazer. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Louvado seja Deus, porque nos arrependemos, nos entregamos e somos bons peixes. Que segurança, sou de Jesus. Coloca aí o 240 para louvarmos o seu nome e irmos embora para as nossas atividades desta semana. Vamos ficar de pé? Antes do hino, fica de pé e cumprimenta a pessoa do lado e diz assim: bom peixe, boa semana, bom peixinho. Você é um peixinho, boa. Uma jatuaranazinha boa. Isso aqui é uma curimatá. Deus te abençoe. É um peixe da Amazônia lindo.